A Bola Não Para está no ar para você aqui no canal de São Paulo. Você que acompanha na Vivo TV, canal 18 Digital, 26 Vivo Fibra, através do site do canal de São Paulo, canalsp.com.br. Se inscreva no canal no YouTube do canal de São Paulo, vai lá, procura, digita lá, canal de São Paulo. Você vai conhecer o canal de São Paulo, seus programas, sua programação também no YouTube. E aproveite, já que você está no YouTube, se inscreva no meu canal. Canal do Fred Júnior, você será bem-vindo para acompanhar várias edições do programa A Bola Não Para. Toda semana uma entrevista inédita para você, falando de esporte. Toda segunda uma matéria inédita a partir das 8 da noite, tanto no canal de São Paulo como no YouTube, e com reprises aqui no canal de São Paulo. Terça, 10 da noite, quinta, às 15h30, sexta, 17h15 e aos sábados, 21h30, você pode acompanhar o nosso programa A Bola Não Para. Hoje falando de futebol feminino, com muito prazer, com a Zizi, jogadora que atuou no São Paulo agora na temporada 2019. Zizi, prazer recebê-la aqui. Tudo bem com você? Prazer é todo meu. Muito bem. Legal, que bom. Quanto tempo já nessa caminhada de futebol feminino, hein, Zizi? Quanto tempo já jogando bola? 15 anos. 15 anos. 15 anos. Você sempre quis ser jogadora, que a gente sempre faz aqui como se fosse uma biografia, para a pessoa contar a sua história mesmo, contar suas passagens no esporte. Você sempre quis jogar futebol feminino ou como que surgiu o futebol feminino para você? Então, na verdade, eu gostava de basquete. Basquete? Eu jogava Quanto basquete. você tem de altura, Zizi? 1,82. 1,82. Você começou jogando basquete, como que foi? Na escola somente, eu jogava basquete, adorava basquete. Você jogava em que posição no basquete? Eu era ala. Ala? Porque eu era pequena ainda, né? Eu desenvolvi a altura depois dos Depois, 14. na adolescência? Sim. Aí com 15, aí eu comecei a jogar futebol. Ah, é? Mas aí você jogou futebol por quê? Alguém te convidou, você que viu e quis jogar? O que te chamou a atenção para não ser mais o basquete e ser o futebol? Então, meu irmão, eu jogava basquete por causa dele e depois comecei a jogar futebol também por causa dele. Ou seja, ele trocou de esporte e você trocou também? Aí mas era coisa de criança mesmo, assim. De brincadeira? Sim. Recreativo, não era nada já valendo, Não. nem para você nem para o seu irmão? Não, hoje meu irmão é policial, então não tem nada a ver. Ele é policial? É. E você é de onde, Zizi? Eu nasci em Minas. Nasceu em Minas, que cidade? Timóteo. Timóteo. Sim. Fica perto de onde, Timóteo? Ipatinga. Ipatinga, eu fiz jogo lá já. Ipatinga e Palmeiras, Copa do Brasil. Caio Júnior, falecido Caio Júnior, era o técnico do Palmeiras. Fiz lá no Ipatingão. Mas eu só nasci lá, gente. Só não conhece nada, veio pra cá? Não, aí meus pais mudamos pra cá, eu tinha 1 ano e 2 meses, E que mais ou região de menos. São Paulo que você veio morar? Grande São Paulo, Vargem Grande Paulista. Vargem Grande Paulista ali, a região... Próxima a Cotia, São ali, Roque, né? sim. Legal. E aí o seu irmão jogava basquete, você foi jogar basquete? É, coisa de escola. Na Ele escola. brincava na escola, eu ficava olhando, eu gostava. Tá. Aí futebol a mesma coisa. Como Aí eu sempre morei em chácara, Tinha espaço para poder tinha brincar. o campo, então aí dia de chuva, então era ótimo, né? Aquela festa, né? Aí ele me deixava no gol e ficava chutando a bola em mim. Você ficava no gol? Só que E eu levava- só ficava pegando a bola pra ele, só era né? isso. Aí ele cansava e falava, vem você chutar agora. Depois você já... Aí se dava não levou chute. bolada, pelo menos, né? Aí eu dava 3 chutes no gol e pronto, tá bom. Já não Aí ele, aguenta. tá bom, agora volta pro gol, o que deixa eu ir aí? Isso Ele era mais fez. velho que você? Ele é mais velho, Muito mais, não? 9 anos. Então, imagina o chute dele pra cima de você. Ficava com dó Mas de você, hein, Zizi? não tinha, como se diz, com ele não tinha, ele não aliviava. Não aliviava, não. Não era que você era mais nova, não tem nada, tá nem aí. Não, a minha irmã também jogava com a gente. Jogava? A minha irmã é do meio, Do eu sou a meio. caçula. Tá. E não aliviava pra nenhuma das duas. Caramba, hein? Qual que é o nome do seu irmão? Reinaldo. Ô, Reinaldo. Tinha que dar uma aliviada pra sua irmã, poxa, que coisa. Não, café com leite, essas coisas, com Nada? ele não tinha isso Não valia, não podia? Não. Que beleza. E aí depois, como que começou a ficar um pouco... Aliás, eu tô te chamando de Zizi. Qual que é o seu nome, Zizi? Roseane. Rosiane. Por que Zizi? Você nunca respondeu essa pergunta, mas por que Zizi? Então, essa pergunta eu nunca respondi. Nunca respondeu? É verdade? Uma pergunta inédita. Porque é um pouco constrangedor, né, falar. Mesmo? Né? É que quando minha mãe brigava com a gente, aí ao invés de eu chorar normal, eu ficava no canto falando Zizi, Zizi. Você Aí meu ficou irmão assim? prestou atenção e começou a me chamar assim. O seu choro era Era saindo como se eu Zizi, falasse Zizi? Aí meu irmão prestou atenção, vou te chamar de Zizi agora. E aí você não gostou, tem certeza, pra pegar o apelido é quando a gente não gosta. Então, foi o melhor apelido, foi esse, que tinha outro que não era muito bom, não. Mas agora já que você citou, você vai ter que falar. Qual que era o outro? Não, o outro não dá pra falar. Não dá pra falar? Não, Que é não palavrão? dá. É estranho, não dá pra falar. É estranho? É. Então tá bom, então deixa pra lá. Então vai, ficou Zizi, é isso? Aí ficou Zizi. De menina, de criança pra... Até adulta, assim. Se alguém te chama de Rosiane, né? Isso. Você atende ou você é só Zizi que você atende? Não, atendo normal. A sua mãe é viva? Sim.
Sua mãe, quando dá bronca, chama de Zizi ou de Rosiane? Então, a mãe chama de Zizi. É? Sim. Quando tá brava também, não? Também. É? É porque a minha irmã se chama Rosane, então os dois nomes é bem parecido, então às vezes ela confunde. Ah, então seu irmão fez uma ajuda, deu um favor, porque Rosane para Rosiane... É só o E que muda. É bem parecido, né? As pessoas chamam, devem as duas olharem assim. Então, chamam ela de Rose. E não tem nada a ver com Rosane, né? Mas aí ficou Zizi. Ficou Zizi. Então, Zizi, como ficou o futebol para você? Como começou a ficar mais sério para você? Então, sério mesmo foi quando eu fiz 19, que aí eu terminei o colégio. 19. Sim, que aí meus pais falaram, agora você pode fazer o que você quer. Você sempre, daí, a partir do momento que você conheceu o futebol, você queria seguir no futebol ou não ainda? Você foi levando para depois realmente pensar? Não, sim. Aí quando eu comecei a jogar, que aí eu comecei a assistir com meu pai, que passava, não lembro se era na Manchete, tinha em 97 alguns jogos que mostrava do feminino. Sim. Então eu comecei ali a gostar. Será que não foi na Bandeirantes ou foi na Manchete? Acho que foi na Manchete, porque não tem mais a rede hoje. Não tem? Não. Tá. Aí eu ficava assistindo com meu pai e era uma coisa bonita de se ver, né? Sim. Aí eu comecei a olhar e falei, pai, eu acho que eu quero ser isso aí. Aí meu pai, termina os estudos, que aí você procura... Jogar. Você procura o seu destino. Sim. Aí terminei o colégio, aí fui para Cotia. Tá. Com 18, aí em Cotia eu comecei a treinar 3 períodos. Num time... Que aí foi no Cotiano, no caso. Cotiano? Né? Que era da prefeitura. Tá. E aí ali sim comecei realmente a treinar todos os dias, bonitinho. Levar o esporte a sério. A sério. E que posição você jogava? Eu sou zagueira. Não, você é zagueira, mas que posição você jogava? Zagueira Já de zagueira também. já? Sim. Você não tentou nenhuma vez o ataque, fazer uns golzinhos? A gente sempre inicia no ataque, né? A gente acha que a gente aí pode. Aí você foi indo para trás? Sim. Recuando? Aí recuei, fui para a zaga e dali não saí. E aí, lá de Cotia, você ficou quanto tempo lá? Como que foi? Cotia só foi um ano de projeto. Tá. Aí o São Paulo montou em 2005, que eu iniciei em 2004. Tá. Em Cotia. Em 2005, São Paulo montou um elenco. E a minha treinadora, que era de Cotia, foi convidada a ser auxiliar. Tá. Aí nisso ela levou as 11 titulares que jogava com ela para fazer um teste no São Paulo. Certo. Aí a gente fez o teste e de 11 passou 9. Isso em que ano? 2005. 2005. Eu tinha 19 aninhos e ia fazer 20 naquele ano. Tá. E ali foi o ano de 2005 no São Paulo. E aí que começou maravilhosamente bem a carreira. Começou já a caminhada ali no São Paulo. Sim. Aí você teve outros clubes, que eu sei. Sim, vários. E aí como foi a passagem? Você ficou quanto tempo no São Paulo nessa primeira passagem? Então, São Paulo iniciou em 2005 e finalizou no mesmo ano. No mesmo ano? Uma temporada teve só alguns problemas, aí eles acharam melhor não seguir outra. Tá. Aí em 2006 eu fui para o SAD, que é o pioneiro do futebol feminino. Tive essa grande oportunidade. E como é jogar no SAAD, um time que ficou marcado por abrir portas para as meninas? Então, não só por ser um time que começou, né, o futebol feminino, assim, engrandecer as atletas que ali estavam, né? Era... Quem tava lá que você lembra? Lá estava Michael Jackson. Michael Jackson. A Tânia Maranhão. Opa. Só craque. A Roseli. Então, no caso... Só feras. Só as que a gente... Dessa primeira leva aí, antes de chegar a Marta, Cristiane, né? De admirar, de falar, nossa, essas meninas jogam de verdade. Sim, essas aí? Sim, aí em 2016 eu fui pra lá, aí aprendi muita coisa com a Tânia, que ela ensinou muita coisa pra mim. O que ela ensinou? Então, eu admirei ela, que no São Paulo ela já estava, né? Tá. Tava ela e a Juliana Cabral. Tinham acabado de jogar, eu acho que foi as Olimpíadas. Aliás, duas grandes jogadoras, né? Duas zagueiras excelentes. Cada uma com seu estilo de se admirar, de ver. Sim. E aí nisso, quando eu vi elas no São Paulo, né, no caso, que elas tinham acabado de jogar, eu acho que não lembro se foi Olimpíadas, se foi Copa do Mundo em 2004. E eu estar ali em 2005 junto com elas, eu fiquei... Caramba, aquelas que eu assisti na TV estão aqui do meu lado. Sim. Assim, foi isso. Nossa, admiro essa zagueira, nossa, né, toda bobona. Aí eu aprendi... Toda fã, né? Sim, aí eu aprendi muito com a Tânia, em questão que eu sou destra. Está. Só que depois que eu comecei a jogar no São Paulo, e eu vi ela batendo na bola com a esquerda, eu pensei, não, eu tenho que aprender a bater com a esquerda também. Pra virar ambidestre. Não, porque ela bate bem demais com a bola. Nossa, a inversão dela com a esquerda era coisa linda. Sim. Aí então eu comecei a treinar muito a minha perna esquerda. Como hoje... você treinava depois do treinamento ou você fazia algo à parte? Não, no treinamento e depois que acabava, eu ficava chutando no paredão. No paredão? É. Aí ela me ensinou a bater a bola por cima do gol. Por cima do gol? É.
Que aí ela falou assim, ó, quando você conseguir bater dessa distância Bater por assim, cima, você vai estar bem para virar uma bola de esquerda. Aí então eu comecei a treinar. Você começou a treinar? Sim. E pegou rápido? Foi fácil, Zizi, você com a esquerda ou demorou um pouquinho? Não foi tão difícil, não. Não, porque eu perguntava muita coisa para ela. Qual é o posicionamento do teu pé? Como que você faz assim? E ela com paciência para explicar, Sim, ela pra falava falar. Tranquilona. Que legal, que bom. É bom assim, né? A gente tem uma referência ainda que ajuda, né? Sim, Zizi, bem difícil, né, ter, mas eu tive sorte. Ultimamente, né? Infelizmente a gente não tem... As relações pessoais estão cada vez mais difíceis, né? Sim. Pelo menos você teve essa oportunidade. E tive sorte delas poderem Uma boa professora, me ajudar. inclusive, Sim. né? E ela que foi a grande incentivadora, assim, para você pensar em melhorar, porque você está aprimorando uma coisa que você não tinha legal, que era o pé Sim. esquerdo. E você se preocupou em relação a isso na sua carreira. Sim. Foi a que mais te ajudou, assim, que você Foi passou? ela em si, eu me espelhava muito nela, que eu gostava muito dela Do estilo dela jogando. como zagueira, sim. Tá. No caso de ser raçuda, Sim. de chegar arrebentando. E gostava muito também da Juliana Cabral, por Sim. ser uma zagueira A mais postura, técnica. Lenta, mas era difícil Tecnicamente, muito boa jogadora. passar por ela. Sim. Tem uma liderança, né? Ela tem um aspecto Sim. de liderança muito forte. a Totalmente. Juliana, né? Aí eu comecei a pegar um pouquinho da Tânia aqui e um pouquinho da Cabral aqui. Então, aí me formei. E saiu a Zizi. Aí saiu eu. Legal. Aliás, tinha a Cici, que jogava muito. Alguém chegou a comentar com você de confundir os nomes assim ou ninguém falou nada? Se Não. você se Zizi, se é por causa da Cici? Não. Não. Mas você chegou a ver a Cici, você lembra dela jogando? Não a vi, mas já vi jogando. Uma das grandes pela TV. jogadoras do futebol feminino. Falam muito da Marta, mas quem viu a Cici jogou tanto. Acho que foi em quanto. 98 ou 97 que Década ela de 90 estava ela em São Paulo. jogou muito. É Jogou que no São Paulo também. que o Morumbi gritou pedindo que ela jogasse no time do Sim, no time do masculino. Jogou muita bola. Olha, muita gente fala da Marta, e a Marta, claro, está em evidência nos tempos de hoje, que hoje tem internet, você pode ver, mas a Cici jogou demais. Ela jogava muita bola. E Vale a ainda pena- joga até hoje. Joga. E quem está assistindo pode até, vai lá no YouTube, coloca lá, Cici, tem algumas coisinhas dela, ela jogou demais, jogou muita bola. Aqui, infelizmente, às vezes as pessoas não acompanham tanto assim, né? A gente que está no meio acompanha um pouco mais. A gente gostaria de acompanhar muito mais, porque o futebol feminino não tem a cobertura que existe do futebol masculino, mas é sempre bom ver boas jogadoras. Aí você foi, bom, a caminhada, São Paulo, depois do São Paulo você foi SAAD. do SAAD, quanto tempo? Fiquei um ano só também. ano? Aí eu saí e fui pro Francana. Francana. Aí no Francana eu fiquei 2007, 8 e 9. Francana que tinha um bom time Tinha. no início da década de 2000 para perto Sim. a Aí- década, né, de 2000 Aí 2010. melhorou bastante quando eles montaram um elenco em 2007. 2007. Aí 2007, 2008, 2009 o Francana estava sempre chegando nas decisões, finais. né? Sim, sim. E lá foram 3 temporadas. Foram 3 Até anos. então foi o time que você tinha ficado mais tempo. Sim, foi o time que eu fiquei E mais como tempo. foi para você a passagem no Francana? Foi maravilhosa. Tinha Maravilhosa. outras jogadoras também conhecidas com você lá? Não, mas hoje já são Sim, conhecidas também. Sim. Agora já estão no... Já tem uma faminha aí, vamos dizer assim. Legal. E aí 3 anos no Francana, depois Vim para Portuguesa. Portuguesa. Na verdade, aqui eu abri mão de permanecer no Francana, Por que você abriu mão? porque eu queria ir para a seleção. E você no Francana não iria para a seleção? Então, porque naquela época, o treinador da seleção, que era o Cleiton, Tá. ele não tinha como ele ir em Nos jogos distantes da capital. Então, normalmente, ele viria mais as meninas que ele jogasse contra, que ele era treinador do Santos. Aí, então, eu pensei, falei assim, para ele me ver, eu tenho que estar mais próximo, eu tenho que fazer mais jogos contra o Santos. Mas o Francana não jogava contra o Santos? Só quando era nas finais. Tá. No caso, as Então eram quartas. poucos jogos, você tinha uma referência era de poucos um jogos. jogo ou 2 jogos no Tá, máximo. tá. Aí eu achei melhor permanecer em São Paulo, na capital. Que ele viria mais vezes, né? Sim. Se não jogando contra o Santos, mas contra as equipes Outras em São equipes, Paulo. sim, que aí seria mais fácil para ele. Tá. Aí nisso eu vim para Portuguesa, aí na Portuguesa eu fiquei até agosto e fui convocada para a seleção em julho. Então sua estratégia deu certo. Deu certo. Deus abençoa, né? Que bom, com certeza. E antes a gente falar um pouco mais, a gente vai falar mais da passagem dela na seleção, essa passagem na Portuguesa, mas a gente vai ao intervalo aqui no A Bola Não Para e já voltamos no segundo bloco conversando mais com a Zizi, que é jogadora do São Paulo, jogou a temporada 2019 do São Paulo, vai falar um pouquinho mais com a gente sobre a respeito do A Bola Não Para. Foi nesse quarto que Pedro viveu nos últimos meses.
Pedro tinha câncer. Não tem mais. Colabore com a Tuca. Há 20 anos, ajudando crianças e adolescentes a voltarem para casa sem câncer. A Bola Não Para está de volta para você aqui no canal de São Paulo. Você que assiste na Vivo TV, canal 18 Digital, 26 Vivo Fibra. Também no site do canal de São Paulo, canal sp.com.br. Ou no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior. Se inscreva lá e acompanhe o programa Bola Não Para. Toda segunda uma entrevista inédita falando de esporte para você. Estou aqui com a Zizi, jogadora zagueira, que jogou a temporada 2019 no São Paulo. Zizi, a gente está contando a sua passagem, sua caminhada no futebol. Você chegando à Portuguesa e chegando à Seleção Brasileira na sua estratégia. Você falou, eu estava no Francana, mas o treinador não consegue me ver tanto assim, não vou ser convocada. Se eu for para São Paulo, para a capital, jogar na Portuguesa, vai que ele me observa e deu certo, você foi convocada. E eu queria que você falasse um pouquinho essa experiência na Seleção Brasileira, né? Jogar na seleção é o sonho de qualquer atleta e você teve essa oportunidade já jogando pela Portuguesa, sendo lembrado pelo Cleiton, pelo treinador da Seleção Feminina. Sim, foi uma estratégia que deu certo. Sim. Né? Aí eu fiquei até agosto na Portuguesa, aí voltei para o Francana. Voltou. A Portuguesa, não, você ia ficar pouco tempo mesmo ou porque não deu certo o projeto da Portuguesa? É porque não tinha salário. Né? Eu fiquei até agosto sem receber. Não pagaram você? Não tinha. E não salário. pagaram mais? Você não recebeu não viu a cor do dinheiro ou depois de pagar? Não tinha dinheiro. Ah, você foi... Então, peraí, que essa história é interessante. Então, você foi para Portuguesa para não ganhar nada, é isso? Não era para não ganhar nada, né? Mas Tinham falado que você ganharia, mas não... que não tinha patrocínio, Tá. mas que eles iam buscar. Só que a minha estratégia era, eu vou permanecer na capital para que eu possa ser vista. Então, ou seja, você mesmo sabendo que corria o risco de não receber nada, você pelo sonho de querer jogar na seleção e ser vista pelo treinador da Seleção Brasileira, aceitou até correr esse risco de não receber nada, que infelizmente acabou acontecendo, para realizar um sonho, é isso? Sim. Aí também já estava com ia fazer 25, né? Tá. Naquele ano. Tá. Então já não peguei base na seleção. Tá. Quando ia pegar, só que como eu sou ímpar, né? Eu nasci em 85, quem nasce ímpar é ruim para pegar base, é péssimo. Sim. Porque eu poderia ter ido em 2005 quando eu estava no São Paulo. Tá. O treinador da seleção da base de sub-20 tinha gostado do meu trabalho. Sim. Mas como ele falou, eu estou pensando daqui 2 anos. Aí eu não tenho como te levar. Eu falei, tá bom, né? Muito obrigado, né? Obrigado então, para mim, só bastava a seleção principal. Tá. E com 25 anos, eu não poderia deixar isso passar, muito né? tempo... Sim, sem base deve ser muito mais difícil ainda. Claro. Em 2010, foi para minha primeira convocação. Que quando você estava na Portuguesa. Que foi quando eu estava na Mas Portuguesa. quando você decidiu, e essa história é interessante porque, primeiro mostra o que, infelizmente, né, acontece no futebol feminino, esses projetos que às vezes, a gente vai captar recursos, já tem um patrocinador acertado, e aí você aceita, acaba não tendo esse patrocinador e o pessoal fica sem receber. Mas assim, o seu ideal de ir para a seleção, você aceitou correr esse risco. Sim. Tem alguém que falou, não, faça isso, que maluquice, você está bem, para que você vai sair do Francana para jogar na Portuguesa? Teve alguém que falou, muita gente falou. E se você pensou muitas vezes nisso, assim, será que eu faço isso mesmo? Será que vale a pena dar um passo para trás para depois dar passo para frente? Como que você pensou nessa situação, Zizi? Não, eu só pensei na seleção. Só? E ninguém me falou nada. Ninguém falou nada? Aceitou Não. porque sabia que era um sonho seu? Sim, e sair do interior para vir para a capital é totalmente diferente também, né? Claro, a visibilidade é muito maior. Sim, os times são mais fortes, entre aspas, Sim. enfim. Aí fui para a seleção, Tá. aí não fui para o Sul-Americano, naquele Que seria ano. a competição que a Sim, seleção que ia jogaria? ter naquele ano. Tá. Aí o Cleiton conversou comigo, mas eu estava tão contente, né, que eu consegui chegar, pelo menos em 3 convocações naquele ano, então para mim estava nas alturas. Era o que você queria. Sim. Aí ele falou assim, não desiste, continua treinando, porque o ano que vem tem o Mundial. Tá. Aí quando ele falou aquilo, eu falei, pronto, né, não posso largar mais. Aí em 2011, eu estava sem clube. Que daí da Portuguesa você foi para Francana, de volta? Aí eu voltei para Francana. E aí até então eu voltaria para Francana. Tá. Só que aí eu não tinha decidido, não tinha afirmado para eles que eu continuaria. Aí eu fiquei em casa, aí em fevereiro o Cleiton me ligou
perguntando se eu aceitaria trabalhar no projeto dele. Tá. Na mesma hora, não queria nem saber de salário, nem perguntei nada. Não, professor, eu aceito, e nem clube ele tinha ainda, porque foi o ano que ele saiu do Santos. Era para ser Flamengo no projeto, só que aí não deu certo e acabou virando Bangu. Tá. Aí a gente aí eu trabalhei no Bangu Você foi lá pro Rio de Janeiro? Não, a gente morava no Guarujá e só viajava toda sexta-feira para o Rio. Aí a gente jogava e voltava, era só isso. Entendi. O Cleiton é ali da Baixada ali, né? Ele é do São Vicente, eu acho, em Itanhaém, se eu não me engano. E o seu Modesto, que arcou com todos os recursos que precisava, foi o seu Modesto. O ex-presidente do Santos? Sim, ele que arcou com tudo. Ele que arcou com tudo pra gente. Salário, alimentação, moradia, foi tudo ele. Ele que fez isso aí. Sim. Aí em 2011 tive a sorte também de estar trabalhando com o treinador da seleção e ser convocada em todas as convocações daquele ano. Sim. Para o Mundial. Aí estava na última convocação. O corte, vai ou não vai. Também. Aí só tinha eu, que no caso nunca tinha pegado base, nunca tinha jogado nenhum campeonato pela seleção. Você é menos experiente ali. Sim, aí no caso tinham 3 zagueiras para uma vaga. Aí no caso era eu, a Andréa Rosa e a Marina. Tá. As minhas coisas já estavam prontas no quarto. Para ir embora? Sim, porque... Você falou, vai ser eu, vai sobrar pra mim. A Andréa Rosa tinha sido a capitã em alguns jogos no Sul-Americano. A Marina também tinha ido para o Sul-Americano e também tinha sido capitã em alguns jogos. Só sobrou para mim. Pensei, mas tô bem, fiz meu trabalho, fiz minha parte, mas não deu. Aí a goleira Thaís Picarte chegou no quarto e falou assim, você vai ir. Aí eu olhei para a cara dela, não, mas ele não falou ainda, né? Ela, não, mas o Navarro já falou pra gente, você vai. Falei, Thaís, não brinca com isso não. Não brinca com essas coisas não. Aí ela, não, Zé, é sério, tô triste porque a Rosa, não sei o que, ela sempre ia cortada nessa época, mas aí eu já nem tava ouvindo mais ela falar. Não, aí você já tava vibrando. Já tava louca já. Por dentro já tava já... Sim, aí ele foi e falou, aí o Cleiton deu a lista final à noite, aí reuniu todas, aí ele deu a lista final. Aí eu saí louca pegando o celular. Mãe. Eu vou pro Mundial, mãe, eu tô entre as 21, que não sei o quê. Aí minha mãe, graças a Deus, não sei o que lá. E chorando. Aí fomos pro Mundial, infelizmente saímos, né, pros Estados Unidos, nos pênaltis. Aí voltamos, aí já não era mais Bangu, aí virou Vitória de Santo Antão. Aí a gente foi pra Recife. Aí lá a gente chegou na semifinal da Copa do Brasil. Na final, que a gente perdeu pro Foz, na época. Aí depois disso, de Santo Antão, fiquei lá esse finalzinho de 2011, 2012 e Copa do Brasil de 2013. Aí eu voltei para São Paulo, fui para São Caetano. Jogar no São Caetano? Sim, aí fiz só 2 meses no São Caetano. Por que tão pouco? Então, porque eu acho que o treinador não gostou muito do meu trabalho. É mesmo? Aí acabei saindo, mas foi bom, porque aí eu fui para o Centro Olímpico, que aí a gente foi campeão brasileiro, primeiro campeão brasileiro. Você estava na equipe campeão brasileiro do Centro Olímpico? Estava. Legal. Aí 2013 Centro Olímpico, início de ano em Centro Olímpico até junho, aí fui para a Rússia, em 2014. Foi para a Rússia? Joguei na Rússia. Como surgiu essa proposta da Rússia? Então, é um empresário de Portugal, entrou em contato comigo, no caso ele viu uma foto minha do lado da Bruna Benítez, em um jogo que eu fiz de capitã pelo Centro Olímpico, e aí ele viu a diferença de altura entre a Benítez e eu, e deve ter imaginado que deveria encaixar, né, no campeonato russo. Aí nisso ele entrou em contato comigo, aí provavelmente deve ter visto time campeão brasileiro, olha o tamanho da zagueira, enfim. Aí ele entrou em contato e me fez a proposta. Quando ele falou, eu sou empresário, é português? Ele é português. Então, ou seja, ele ligou alguém com sotaque, né? Sim. Quer dizer, a gente que tem o sotaque, né? Porque a língua nativa é Portugal, o sotaque é nosso, mas ligou um empresário português falando de uma proposta para a Rússia. E aí, Eu gelei, né? Rússia. Falei, não, você é doido, vou caçar. Literalmente você gelou, né? Rússia, né? Foi Rússia. Eu não, já pensou, eu vou para lá e eles me sequestram? Não, Deus me livre. Conheço nada, não falo aquele idioma e tal. Mas aí falei com meus pais, aí ajoelhei, falei com Deus. Aí deu certo de eu ir, aí fiquei a temporada até novembro, porque foi na época do verão, né? Aí voltei para São Paulo. Você não pegou frio lá?
Então, peguei -6, -7 Apenas só. -6. Sim, mas já deu uma nevadinha. Deu para ver um gelinho assim. Deu para brincar de Frozen lá, é isso? Ainda não, mas qualquer coisinha eu já tô bem agasalhada, né? Aí fiquei lá esse tempo, até novembro, aí voltei para o Brasil. Mas valeu a pena? A experiência é muito extraordinária, né? E questão salarial também é bem melhor do que aqui no Brasil, sim. Como foi a experiência no São Paulo? Como tem sido a experiência no São Paulo? São Paulo voltando a abrir portas para o futebol feminino. Você que recuando lá atrás teve esse momento no São Paulo. Voltar ao São Paulo, como foi para vocês, assim? É uma sensação de trabalho realizado, né? De você poder estar em um clube que você iniciou, porque praticamente eu iniciei no São Paulo. E retornar depois de 15 anos foi uma sensação agradável. E te emocionou você voltar ao São Paulo? Você olhar para trás e ver, olha, eu cheguei aqui. Onde eu voltei, né? Onde eu iniciei. Tudo que eu passei. Sim. Estou voltando para cá. Foi muito bom para mim. Aí eu pensei assim, puxa, eu tinha 19, hoje eu já tenho a idade que eu admirava tinha. As atletas. Sim. Aí, nossa, praticamente era a mesma estrutura, né, que a gente tem hoje no São Paulo, era que a gente teve em 2005. A diferença é que a gente treinava mais em gramado, que a gente treinava no Guarapiranga. Esse ano a gente treinou muito no sintético somente. É mesmo? Sim, fizemos poucos treinos em grama natural. Mas fora isso, foi maravilhoso. E como foi para você jogar pelo São Paulo essa temporada? É sempre bom, né? A gente está vendo o Corinthians forte, o Santos sempre mostra a sua força. O Palmeiras teve time esse ano, agora existe essa obrigação de ter um time, né? O time Série A tem que ter um time ou um projeto de time feminino. Como foi para você jogar no São Paulo? Foi bom. Conseguimos buscar o que a gente se programou, né, no início do ano. Chegamos em 3 finais, 3 campeonatos, 3 finais. Infelizmente, 2 dessas finais, de 3 a gente não conseguiu vencer, mas o mais importante em si, que o projeto exigia que a gente conseguisse, era o brasileiro da Série A2, e a gente conseguiu vencer, ser campeãs, e agora no próximo ano vai disputar a Série A1. Principal. Sim, é onde que o São Paulo tem que permanecer, né? Série A1. Com certeza. Futebol feminino, como você tem visto, Zizi, a gente viu muito esse boom, né, no Mundial nessa temporada, a expectativa é que o futebol desse aquela engrenada, né? Para mim, assim como jornalista, estou achando que a gente falou muito e pouco na prática. Eu estou vendo o crescimento a olhos vistos. Você que joga, você percebeu uma mudança não só do olhar das pessoas acompanharem a audiência na televisão, camisas feitas para o futebol feminino, não mais usar camisas dos homens, mas você viu na prática uma mudança ou foi um discurso que a coisa ainda não girou como vocês esperavam? Então, tem muita coisa ainda para melhorar, né? Mas nessa caminhada que eu tenho de 15 anos, sempre foi assim, Olimpíadas, Copa do Mundo, é aquela explosão, é aquela coisa. Interesse. Sim, aí de repente, aí começa a diminuir, aí ninguém já começa a falar muito, mas esse ano foi bem diferente, deu aquele estrondo na Copa do Mundo, só que está se mantendo isso, né? Tá se falando, ainda está se falando muito do futebol feminino. Até então, na nossa final contra o Corinthians, deu recorde de público, deu recorde até pra gente, no caso, nas mídias, né? Televisão, internet, tava a melhor audiência em si. Então, tá evoluindo sim, e a gente torce para que permaneça sim, não só em época de Copa do Mundo ou Olimpíadas, né? Legal. Zizi, prazer falar com você. Você viu que passa rápido. Tenho certeza de falar, passou rápido. Prazer, sucesso. Parabéns pela carreira que você tem já no futebol feminino. Mais sucesso para você na sequência da temporada 2020. Tudo de bom para você. Obrigada, Fred. Eu que agradeço. Legal. Essa é a Zizi, jogadora que atuou na temporada 2019 no São Paulo. Nossa convidada no programa de hoje do A Bola Não Para, que volta semana que vem com mais uma convidada, uma entrevista inédita para você, aqui sempre no canal de São Paulo. Até a próxima.